Israel realizou um ataque no Irã. Imagens que circulam nas redes mostram fumaça em Teherã. Estados Unidos bombardearam instalações nucleares iranianas. O Catar confirmou o ataque do Irã à base americana e afirmou que se reserva o direito de responder. Já o Ministério da Defesa israelense disse que está usando uma força sem precedentes nos ataques contra o Irã. E um ataque da Ucrânia destruiu 41 aviões de guerra da Rússia. Enquanto ataca o Irã, Israel mantém a ofensiva em Gaza. Na Índia, sob forte pressão, o primeiro-ministro Narendra Modi disse que o cessar-fogo com o Paquistão anunciado foi só uma pausa na ofensiva militar contra o país vizinho. Um mapa repleto de pontos em chamas, onde o diálogo foi substituído pelo som das sirenes, dos drones e dos mísseis interceptados. Será este o espírito do nosso tempo? Um mundo em que o consenso é cada vez mais raro e onde as regras internacionais perdem força. E as palavras muitas vezes são substituídas pelas armas. E como se fosse súplica, um termo é repetido por diversas lideranças do mundo: diplomacia. O secretário-geral da ONU pediu, quase num esforço desesperado, deem uma chance à paz, mas não foi ouvido. O sistema de negociação entre países parece caminhar para o esvaziamento. É o que diz o embaixador e ex-chanceler do Brasil, Celso Amorim, hoje assessor especial para assuntos internacionais do presidente Lula. A consequência imediata desse conflito, desse ataque agora, é a contínua desmoralização do sistema internacional. Já estava ocorrendo em relação ao comércio e agora também em relação à paz e segurança. O que eu vejo hoje é um ataque à ordem mundial. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é a crise na diplomacia mundial. Como instrumentos clássicos nas relações entre países nasceram e por que eles perdem cada vez mais espaço em um mundo marcado por guerras e pelo avanço de decisões unilaterais. Meu convidado é o historiador e diplomata de carreira Rubens Recupero. Ele foi embaixador do Brasil em Washington, em Roma e nas Nações Unidas em Genebra. Recupero também foi ministro da Fazenda em 1994, além de subsecretário-geral da ONU de 1995 a 2004. Hoje é conselheiro emérito do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o SEBRE. Terça-feira, 24 de junho. Embaixador, a gente conversa horas depois de o Irã responder ao ataque dos Estados Unidos e o que a gente vê hoje é uma sequência de ofensiva e contra-ofensiva. O que isso nos diz sobre o momento atual da diplomacia neste conflito? Bem, no caso do Irã e do Oriente Médio, é um momento negativo para a diplomacia, né? No momento em que o presidente Trump resolveu seguir o mesmo caminho do primeiro-ministro de Israel e atacar as instalações nucleares, é claro que se suspendeu a possibilidade de continuar uma abordagem diplomática de negociação. Donald Trump disse que Israel e Irã concordaram com o cessar-fogo total e completo. O presidente americano fez o anúncio numa postagem nas redes sociais e tentou explicar como essa trégua vai funcionar. O Irã vai começar o cessar-fogo a partir da meia-noite pelo horário americano, 1h da madrugada pelo horário de Brasília. 12 horas depois será a vez de Israel. E durante cada cessar-fogo, o outro lado permanecerá pacífico e respeitoso. E ao final de 24 horas de pausa nos ataques, a guerra vai ser oficialmente encerrada. Agora, é impossível saber qual será o desdobramento nos próximos dias, né? Primeiro porque nós não sabemos ainda avaliar qual foi o dano real às instalações nucleares, né? Os americanos, sobretudo o Trump, disse que elas foram totalmente obliteradas, mas isso é o costume dele, ele é exagerado por natureza, né? O governo americano diz que ainda vai ser necessário, nos próximos dias, avaliar qual é o grau de dano que se causou às instalações nucleares, né? Por outro lado, a própria reação do Irã, de certa forma, o ataque à base era o mínimo que eles podiam fazer, mas é um ataque inofensivo, né? Porque os mísseis foram interceptados. Segundo as informações, não houve nenhuma baixa, nem ninguém saiu ferido.
Esse cessar-fogo foi anunciado pelo presidente americano horas depois de o Irã retaliar os Estados Unidos pelos ataques às instalações nucleares no sábado. O regime iraniano disparou mísseis contra uma base americana no Catar. As imagens dos lançamentos foram divulgadas pela TV estatal iraniana. Os mísseis cruzaram o céu de Doha, no Catar, quando já era noite. E moradores começaram a gravar. Então, o sistema de defesa aérea do país entrou em ação e interceptou os disparos. Fragmentos desses mísseis caíram nas ruas da capital, segundo autoridades do país, mas ninguém se feriu. Então, pode ser apenas uma reação pro forma, né? É preciso saber se vai haver alguma reação mais violenta, porque também não se pode esquecer que o regime iraniano se encontra muito enfraquecido, né? O país é dividido, o regime dos ayatolás não tem consenso interno, os ataques israelenses mostraram a fraqueza militar do Irã, tanto na defesa como no ataque. Portanto, é possível que isso se contenha, né? Que não continue a se expandir. Como eu lhe disse, vai depender muito da avaliação se a capacidade nuclear do Irã foi ou não eliminada. Porque se ela for eliminada, eu creio que para os americanos não haverá mais uma razão para continuarem a atacar, né? Porque o ponto principal é esse, né? Pois é, e a gente não está falando só do Irã. A gente, neste momento, testemunha uma verdadeira catástrofe humanitária em Gaza. A gente testemunha a guerra entre Rússia e Ucrânia e tantos outros conflitos. Por que soluções diplomáticas não estão funcionando nos últimos anos, embaixador? O que está acontecendo? Bem, porque há divergências de interesses que são muito profundas, né? Em primeiro lugar, o caso que você citou de Gaza e do Oriente Médio, né? Do Oriente Próximo. O fator principal aí, né, é que o primeiro-ministro israelense tem uma postura tanto em Gaza, contra o Hamas, como contra o Hezbollah, e agora contra o Irã, em que não se vislumbra nenhum tipo de estratégia para culminar em alguma solução negociada, né? Alguns até desconfiam que isso se deva ao interesse pessoal dele, né? Como você sabe, ele não só tem contra um processo grave na justiça israelense, mas no momento em que cessar a hostilidade na faixa de Gaza, ele vai ser responsabilizado por aquele ataque do Hamas que deu início a tudo isso, não? Ele mesmo admitiu que ele havia subestimado a importância do Hamas e ele havia, de certa maneira, estimulado o Hamas como uma hipótese que ele achava que não representaria nenhum perigo para Israel, né? Então ele vai ser chamado às contas, vai ter que se explicar. Veja bem, a gente precisa diferenciar. Uma coisa é a posição dele pessoal, né? E outra coisa é a posição de Israel, né? Israel, de fato, considera o Irã uma ameaça existencial, né? Porque o Irã, como nós todos sabemos, tem um regime fanático, de fanáticos religiosos, né? Dos ayatolás, e ninguém no mundo deseja que o Irã possa um dia possuir uma bomba nuclear, né? Pelo uso que poderia fazer, né? Agora, no caso do primeiro-ministro de Israel, ele tem seguido em tudo, né? Tanto na ofensiva contra o Hamas, como nos ataques contra o Hezbollah no Líbano e agora contra o Irã, uma atitude de eliminar qualquer possibilidade de diplomacia, né? Até poucos dias atrás, o presidente Trump não estava na mesma linha, porque ele estava tentando negociar com o Irã. Depois é que ele aderiu à linha israelense. Houve um telefonema extremamente tenso entre autoridades israelenses e autoridades americanas.
O vice-presidente J.D. Vance participou desse telefonema, assim como o secretário de Defesa, o Pete Hegseth. Do lado de Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu foi o principal interlocutor. E ele disse que não era possível esperar 2 semanas. Nesse telefonema houve muita tensão entre as duas partes e Israel disse basicamente que começaria os ataques a Fordow mesmo sem a ajuda dos Estados Unidos. No caso que você citou da Ucrânia e da Rússia, é porque esses dois países estão afundados numa guerra que já dura 3 anos e que eles não veem saída, né? Portanto, vê-se que foi um erro de cálculo enorme quando ele atacou a Ucrânia, pensando que ia controlar o país em poucas semanas, né? Mas agora ele não sabe como sair desse pantanal em que ele está metido, né? Porque nem um lado nem outro conseguiu encontrar condições que sejam aceitáveis para uma paz, né? Agora, fora isso, sabe, Natuza, eu acho que não se deve exagerar a ideia de que o espaço para a diplomacia é inexistente, porque a verdade é que o próprio Trump, ele usa muitas vezes essas ameaças, mas a fórmula preferida dele é a diplomacia, né? Você vê que, por exemplo, na questão das tarifas, ele ameaçou a China de coisas terríveis, tarifas de mais de 200%, mas agora ele está negociando com a China, ele está negociando com a União Europeia, né? Donald Trump teve que recuar, enviou representantes para Genebra, a China também enviou representantes para Genebra, na Suíça, para negociar. E aí de madrugada saiu essa notícia surpreendente, uma pausa nas tarifas por 90 dias, vão continuar em vigor 30% de tarifas sobre os produtos chineses para os Estados Unidos e 10% de tarifas dos produtos americanos aqui para a China. Ele tem um livro até que ele chama A Arte do Acordo, The Art of Deal, em que ele diz isso, né? Que ele usa essas táticas de intimidação, de propostas absurdas, como um meio de ganhar vantagem. Mas, na verdade, você vê, por exemplo, em relação à Rússia de Putin, ele tem uma atitude até mais de diálogo do que tinha o governo Biden. O governo Biden tinha suspendido qualquer tipo de contato com os russos, né? Então, o senhor não acha que nós vivemos uma era de fragilização dos canais diplomáticos? Não há uma crise, então, na diplomacia internacional? Não, eu admito que há uma fragilização por uma razão muito simples, né? Nós temos hoje na presidência dos Estados Unidos uma personalidade que é imprevisível. Não que ele seja contra a negociação, mas por causa dos métodos que ele usa, né? E por causa da sua conduta errática, né? Você vê que no caso do Irã, há uma semana atrás, ele estava ainda negociando com o Irã. De uma hora para outra, ele resolveu passar esse ataque. Então, ele acaba representando um fator de extrema instabilidade no mundo. Agora, eu acho que no resto nós temos esperança. Por exemplo, nós vamos ter o encontro da COP30 no Brasil. É claro que as perspectivas vão ser limitadas, porque os americanos saíram do Acordo de Paris, mas os outros não se retiraram, né? Você vê que o exemplo do Trump, de certa forma, não se propagou, né? Ele saiu, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde e o único país que o imitou foi a Argentina, numa atitude até ridícula, né? No caso do Acordo de Paris, ele saiu, ninguém mais saiu. Todos os outros continuam, né? Então, o que eu diria é que, embora os americanos façam diferença, porque eles têm um poderio gigantesco, eles já não têm mais aquele poder que eles tinham logo depois da Segunda Guerra Mundial, em que eles eram capazes de sozinhos determinar o rumo do sistema mundial. Naquela época, você sabe, os americanos representavam mais de metade do PIB mundial, né? E grande parte do comércio. Hoje, os Estados Unidos representa 25% do PIB da economia mundial e 12, 13% do comércio.
Então, embora ainda seja um peso grande, há outros países que têm peso, né? A China, a União Europeia, inúmeros outros que devem ser levados em conta. Por isso é que eu acho que o panorama não é todo preto ou branco, né? Há nuances, né? Agora, você tem razão, que de fato é o momento de fragilização da busca do consenso, porque os Estados Unidos fazem diferença, né? Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o embaixador. Bom, o senhor cita 2 tópicos que eu gostaria muito de avaliar, aproveitando a sua presença aqui. O primeiro tópico é o tópico dos organismos multilaterais, estes também enfraquecidos, né? Eu não sei se a reboque desse momento de maior fragilidade dos canais diplomáticos ou se foi o inverso, né? Foi o enfraquecimento desses organismos multilaterais que acabou provocando isso ou o contrário. E o outro tópico são as democracias liberais, por exemplo, os países europeus que aparentemente estão de braços cruzados diante do que se avalia como uma sequência de violações de direitos e tratados internacionais. Juntando essas 2 coisas em uma, gostaria muito de ouvir o seu diagnóstico. Bem, acho que os 2 temas que você levantou são importantíssimos, né? Primeiro, a questão dos organismos, a começar pelas Nações Unidas, né? Eu lembraria você, viu, Natuza, que os organismos internacionais não são autônomos, eles são formados de países e eles não têm nenhum poderio supranacional, isto é, os países participam da ONU como das outras organizações, mas de acordo com sua própria soberania. Eles não delegam à ONU um poder para tomar decisões contrárias aos seus próprios interesses. Então, a eficácia maior ou menor da ONU depende do momento que vive a situação internacional. Eu vou lhe dar um exemplo muito claro. A Rio 92. Você sabe que a conferência da Rio 92, em que eu participei, eu fui o presidente da Comissão de Finanças, ela foi a conferência de meio ambiente de maior êxito de toda a história, porque antes, 20 anos antes, tinha havido a Conferência de Estocolmo, em 72, que foi um fracasso, no momento da Guerra Fria, que havia muita discordância. Já no caso da Rio 92, você há de lembrar que poucos anos antes tinha caído o Muro de Berlim. O Muro de Berlim caiu em 89 e a União Soviética desapareceu na noite de Natal de 1991. Então, quando se abriu a conferência no Rio de Janeiro, em junho de 92, não havia mais Guerra Fria. Tinha desaparecido a maioria dos regimes comunistas, já não existiam mais. Havia, portanto, um grande consenso. Daí o grande êxito da conferência. Ela se abriu com a assinatura das 2 maiores convenções do clima até hoje. A Convenção sobre Mudança do Clima e a Convenção sobre Biodiversidade. Foi uma conferência de êxito porque o mundo estava procurando um acordo. Você vê que na época havia a ilusão de que todos os problemas iam encontrar solução. Por exemplo, foi nessa época que acabou o apartheid da África do Sul. Pode parecer que o apartheid não tinha nada que ver, mas tinha, porque foi beneficiado pelo conjunto. Então, o que nós vemos hoje? Hoje, infelizmente, nós não temos condições tão boas, né? Nós estamos vendo um mundo, de novo, polarizado, com os Estados Unidos de um lado, com os ocidentais de um lado, do outro lado a China e a Rússia, com muita divergência. Então, eu diria que não são os organismos que são responsáveis, são os países. Os países é que têm que encontrar solução. Agora, a questão que você falou sobre os países da Europa Ocidental. Os europeus ocidentais, na minha opinião pessoal, representam hoje a melhor esperança da humanidade, entende? Porque entre os Estados Unidos do Trump, que é um país que nega a ciência, nega as evidências da razão, né?
que é insensível ao meio ambiente, e do outro lado a China, que é um Estado totalitário, comunista, dominado pelo Partido Comunista, o único centro do poder que é democrático, que é favorável a direitos humanos, que é sensível ao meio ambiente, é a Europa. A Europa pode não ter o mesmo poder nuclear, o mesmo poder militar dos Estados Unidos ou da China, mas a Europa é, evidentemente, uma força muito mais benéfica. O Brasil também e outros, mas o Brasil tem poder ainda bem menor, né? Influência bem menor. Agora, o caso dos europeus é que eles estão com uma ameaça muito grande, que é essa da Rússia, né? A guerra da Rússia com a Ucrânia. E enquanto essa guerra prosseguir, toda a possibilidade da Europa desempenhar um papel maior fica um pouco hipotecada devido a isso, né? Pois é, eu queria passar para um outro momento da nossa conversa, que é entender um pouco dos rumos dos tratados internacionais, acusações de violações desses tratados, mas sob a ótica do que está acontecendo no Irã. Que etapas, em termos de cumprimento de tratados internacionais, deveriam ter sido cumpridas nesse conflito, ou pelo menos antes de se chegar nesse nível de conflito? Bem, Natuza, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter presente é que o Irã é um caso extremo, né? Não há quase que precedentes que podem se aplicar ao caso do Irã, por várias razões, né? Em primeiro lugar, você sabe, o Irã tem um regime de fanáticos religiosos, dos ayatolás, que é detestado na própria região, mesmo entre os muçulmanos, né? Porque os outros árabes, como você sabe, são sunitas. O Irã é um regime xiita e não há nada que um muçulmano sunita deteste mais do que um xiita, né? Então há muita hostilidade em relação ao regime dos ayatolás. Em segundo lugar, ninguém deseja que um regime como esse, que é extremamente perigoso pelo seu fanatismo, possa ter acesso às armas nucleares, né? Nós sabemos que antes do ataque americano, houve uma declaração do diretor da Agência Internacional de Energia Atômica em Viena, que é um argentino, Rafael Grossi, dizendo que o Irã não estava cumprindo as suas obrigações dentro do Tratado de Não Proliferação Nuclear, porque o Irã já havia enriquecido urânio, não ainda o suficiente para uma bomba atômica, porque o urânio para uma bomba atômica tem que ser enriquecido a mais de 90%. O Irã já tinha enriquecido a 60%, mas tinha 400 quilos que não estavam sendo contabilizados da maneira correta. Essa foi até uma das razões que foram alegadas pelos americanos para permitir o ataque. Então, como você vê, houve uma violação da soberania do Irã, não há dúvida. Um ataque como esse é uma violação da lei internacional por uma razão muito simples. Você sabe que hoje em dia só há duas hipóteses admitidas pela Carta das Nações Unidas para um ataque militar de um país sobre outro. A primeira hipótese é a autodefesa legítima. Por exemplo, o que Israel fez contra o Hamas lá atrás, não agora, que já morreram mais de 50 mil pessoas, né? Mas quando o Hamas entrou em Israel e matou 1.200 pessoas, a reação de Israel é de autodefesa legítima, né? Essa é uma hipótese. A segunda hipótese é quando o Conselho de Segurança da ONU determina que um determinado país constitui uma ameaça à paz e à segurança mundial e determina uma ação contra esse país. Foi o caso do Afeganistão. Você se lembra lá atrás, quando houve aqueles ataques terroristas às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, e o Afeganistão continuou a dar proteção ao Al-Qaeda, que era o movimento que tinha levado a cabo aquele atentado. Então houve uma decisão da ONU
em que todos participaram, inclusive a China e a Rússia. Nesse caso, é legítimo. Ora, um ataque como os Estados Unidos fez agora é um ataque unilateral. Não foi aprovado pelo Conselho de Segurança. Agora, você sabe por que a maioria dos países tem tido uma reação, de certa forma, moderada ao ataque? É por causa daquela razão que eu lhe dei antes, é que o Irã não tem amigos. Quais são os amigos do Irã? Os únicos amigos são movimentos extremistas, como o Hamas e o Hezbollah, que é do Líbano, né? Estão muito enfraquecidos pelos ataques israelenses, e os Houthis do Iêmen. Então, na prática, o que acontece é que, embora se condene formalmente o ataque como violação da soberania, a maioria dos países se sente aliviada caso o Irã perca a capacidade de fabricar uma arma nuclear. Numa crítica direta aos Estados Unidos, que já não são o mesmo aliado de antes, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pediu respeito ao direito internacional e disse que a estabilidade deve ser a prioridade e também um caminho diplomático confiável. Mas que o Irã não pode ter bomba atômica é uma unanimidade entre os líderes da União Europeia. O direito de defesa, tanto na esfera individual como na esfera coletiva, tem que ser proporcional, né? Ele não pode ser desproporcional. Então, a reação de Israel foi desproporcional. Basta ver que hoje já ultrapassou a cifra de 50 mil mortos, boa parte dos quais civis, né? A razão alegada pelo governo israelense é que o governo do primeiro-ministro de Israel deseja extirpar o Hamas por completo. Agora, há muitos observadores que consideram esse um objetivo impossível, né? Porque o Hamas está de tal maneira integrado, misturado à população, que seria impossível fazer isso, a não ser que se eliminasse toda a população ou se expulsasse a população do território, né? Um outro argumento também que o governo israelense utiliza é que ele não conseguiu libertar os reféns, né? Agora, o que nós estamos vendo é que, por mais que se use a violência não tem sido capaz de atingir nenhum desses dois objetivos. E o que é pior no caso do primeiro-ministro de Israel, entende? É que não se vislumbra que ele tenha qualquer estratégia, né? A impressão que ele transmite é que a perspectiva dele é continuar indefinidamente com ataques tanto em Gaza contra o Hezbollah no Líbano, contra o Irã. E isso é que é perigoso, porque, você sabe, toda guerra deve desembocar numa negociação, né? Guerra e diplomacia são, de certa forma, duas faces da mesma moeda, né? Agora, uma guerra que não tenha nenhum objetivo realista, que continua indefinidamente, é uma guerra que vai acumular apenas destruição, né? Você vê, hoje em dia não há mais proporção entre 1.200 mortos de um lado e agora acho que já 55 mil, se é que não é mais, né? Porque há algumas estimativas que chegam a 70 mil mortos, né? É, evidentemente, uma coisa desproporcional, não? Exatamente. Eu queria fazer um apanhado histórico, aproveitando a sua presença aqui no assunto. A diplomacia tal qual nós conhecemos, ela foi modelada ou remodelada a partir do pós-Segunda Guerra Mundial. Queria fazer um pouco essa viagem com o senhor. Quando estava terminando a Segunda Guerra Mundial, evidentemente as instituições, tanto econômicas como políticas, tinham sido todas destruídas, né? Você há de lembrar que a Segunda Guerra, do começo ao fim, durou quase 6 anos, né? De setembro de 39 até maio de 45, né? Os americanos, como a principal potência vitoriosa,
foram aqueles que deram um impulso à reconstrução do mundo. Como? No plano político, criando as Nações Unidas, a Carta das Nações Unidas. Não é à toa que a carta foi aprovada em São Francisco, né? Numa conferência nos Estados Unidos. Né? E as instituições econômicas, um ano antes, em 1944, a Conferência de Bretton Woods, também nos Estados Unidos, né? Em New Hampshire, e essa conferência criou o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, e um pouco depois se criou o GATT, né? O Acordo sobre Comércio e Tarifas. Agora, os Estados Unidos, na época, embora tivessem um poderio incontrastável, primeiro, era a única potência atômica, nenhum outro país tinha arma atômica. Segundo, tinham mais do que 50% da economia mundial e grande parte do comércio. Mesmo assim, os americanos fizeram questão de construir essas instituições. O presidente era o Franklin Delano Roosevelt, né? O grande homem do New Deal. Ele fez questão de fazer isso com a colaboração e o consenso dos demais. A própria Rússia soviética, né? A União Soviética, uma vez satisfeitas as suas aspirações, não se opôs. Então, essas instituições duraram até hoje. Hoje elas envelheceram. Agora, elas fizeram o seu papel, porque você veja o seguinte, Natuza, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, houve apenas 20 anos. A Primeira Guerra acabou em 18, o Acordo de Paz é de 19, e em 39 já havia uma nova guerra. Por quê? Porque houve uma série de erros, né? Em relação à Alemanha, levou ao revanchismo alemão, ao rearmamento alemão, alimentou aquele clima que fez com que os nazistas tomassem o poder, né? E acabou-se tendo uma outra guerra. Hoje em dia, o que a gente esquece é que em 2025 faz 80 anos que acabou a Segunda Guerra e nós não tivemos a Terceira Guerra Mundial. Nós tivemos guerras locais, né? Em parte isso é por causa da ONU, em parte por causa do poder destrutivo das armas nucleares, né? Agora, apesar disso tudo, algumas estruturas envelheceram. Por exemplo, países que apareceram depois não tiveram uma participação tão ativa. Por exemplo, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que são os 5 membros permanentes, são os 5 vitoriosos da guerra. Os Estados Unidos, a Rússia, né, que era a União Soviética, a China, a França e o Reino Unido. Ora, hoje em dia você tem outros países, o próprio Brasil teria razões para querer ter um lugar no Conselho, um lugar permanente, outros países também. O mesmo ocorre nos órgãos de direção do Fundo Monetário e do Banco Mundial. Mas não há dúvida que as instituições de hoje precisariam uma atualização, aquilo que o Papa chamava no passado um aggiornamento, não? Uma atualização das instituições. Mas, apesar disso tudo, como você vê, não é um resultado menor que durante 80 anos nós não tenhamos tido uma nova guerra mundial, nem se utilizou de novo armas atômicas contra populações civis. Por fim, embaixador, que eu não quero mais tomar o seu tempo, o seu colega, o embaixador Celso Amorim, disse hoje, na data em que a gente grava, no programa Estúdio I, que é apresentado pela Andréa Sadi, que a ordem mundial acabou. Segundo ele, não existe mais ordem mundial na parte de paz, não existe mais ordem mundial na parte de segurança e também não existe mais na parte do comércio. O senhor concorda com essa avaliação? Não, eu acho um pouco exagerada, sabe? Eu respeito muito as opiniões do Celso, acho que é uma pessoa muito inteligente, mas nesse caso, a meu ver, uma posição um pouco extrema. Eu vou lhe dar um exemplo, Natuza. A questão do comércio. De fato, é verdade que o Trump
ao aumentar unilateralmente as tarifas, ele está desrespeitando a Organização Mundial de Comércio. Agora, nenhum país seguiu esse exemplo. Nem a China, nem o Japão, nem os europeus, ninguém está fazendo isso. Agora, o importante é que logo depois que o presidente Trump tinha tomado essa atitude, a China, o Japão e a Coreia do Sul se reuniram para dizer que iam negociar entre eles uma zona de livre comércio. Portanto, você vê, o comércio mundial, tirando o comércio com os Estados Unidos, ele continua sendo regulamentado pelas normas da OMC. Portanto, dizer que acabou a ordem mundial não é verdade. Ela sofreu um golpe, né? Eu diria que o mesmo é verdade nas outras questões. Eu vi, por exemplo, na entrevista dele, que ele afirma que ele tem medo de uma terceira guerra mundial. Eu acho isso também um exagero, você entende? Uma guerra mundial é uma guerra em que todos os grandes países estão engajados. Isso exigiria que entrassem nessa guerra a China, a Rússia, os europeus. Ora, quem é que vai entrar nessa guerra em defesa do Irã? Os chineses fizeram uma declaração condenando o ataque americano, que eu acho até que é menos forte do que a do Brasil, né? Fizeram uma declaração dizendo, condenando e tal, mas não é uma declaração retórica. Os russos também disseram que vão dar ajuda ao Irã, mas não disseram como. Eles dão ajuda de boca, entende? Porque eles não têm condições de dar ajuda. Portanto, eu não vejo esse caso do Irã como sendo capaz de provocar uma guerra nuclear. Para ter uma guerra nuclear, ou uma guerra mundial, seria preciso algum problema que afetasse diretamente Estados Unidos e China. E isso não está acontecendo, mesmo porque os chineses são muito cuidadosos de evitar qualquer coisa que provoque os Estados Unidos, né? Você sabe que os chineses, com tudo que se diga deles, são mais prudentes do que os brasileiros em matéria de comércio. Eles não querem perder a boa vontade americana, né? Eles são muito prudentes e muito pragmáticos. Embaixador, foi uma honra tê-lo aqui participando do assunto. Muito obrigada pelo seu tempo e pelo seu conhecimento. Olha, eu agradeço muito, muito obrigado, viu? Antes de terminar, um recado. Se você ouve o assunto no Spotify e gostou do episódio, é assunter mesmo, dá 5 estrelas e compartilha esse episódio com quem você quiser. Você pode nos ouvir no G1, no YouTube e em todas as plataformas de áudio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.